A menopausa é considerada o período de maior transformação da mulher madura, que traz no encalço alguns dissabores que precisam de apoio tanto da família como dos profissionais de saúde. Além das mudanças hormonais que, quando não cuidadas, podem trazer alterações físicas e emocionais, a fase coincide também com marcas na vida afetiva e profissional. Época em que os filhos saem de casa, os pais da mulher madura passam a exigir cuidados como se fossem filhos, em uma inversão de papel. Muitas decidem pela aposentadoria e ocorre uma sensação de ninho vazio. Além disso, com tantas transformações na rotina, muitas mulheres acabam projetando que seriam tempos de descanso. Porém, boa parte acaba com mais sobrecarga pelas novas demandas que surgem no período. É por isso que, como médico cardiologista há quase 50 anos, eu resolvi fazer uma aula especial para apresentar as 5 soluções para os sintomas mais comuns da menopausa. E de quebra, entregar o convite gratuito para o evento Desafio Salva Coração, que eu organizei especialmente para ajudar você que me segue. Para pegar o seu convite é só apertar o link que eu deixei na descrição e ficar comprometida a participar da semana especial, absolutamente sem custo, que eu preparei para você. Pois se essa é a fase em que o coração da mulher precisa de mais cuidado, pois ainda está mais vulnerável ao risco de infarto e AVC, eu me proponho a estar ao seu lado, mostrando o caminho cientificamente comprovado que pode fazer dessa uma fase especial e mais protegida contra as doenças. Vamos nessa? Primeiro, uma pergunta básica. Doutor, será que eu estou na menopausa? Bom, a menopausa ocorre na idade média de 51 anos e é definida como o fim da menstruação, devido à permanente perda da função folicular ovariana. Considera-se que a mulher chegou na menopausa quando ela fica 1 ano em sequência sem menstruar. Isso porque a perimenopausa e climatério são os períodos que antecedem o encerramento permanente da menstruação, caracterizado por ciclos irregulares em que também podem aparecer sintomas desconfortáveis. Os sintomas que afetam as mulheres durante a perimenopausa e os estágios de transição da menopausa incluem sangramento irregular, distúrbios do sono, mudanças de humor e sintomas sexuais. Além disso, 60% a 80% das mulheres experimentam sintomas vasomotores, como fogachos e suores noturnos, que podem ser classificados em 4 níveis distintos de gravidade: leve, moderado, precoce, grave e tardio grave. E por que o risco de doença cardiovascular aumenta na menopausa? Além das mudanças fisiológicas trazidas pela mudança hormonal, o período de transição da menopausa também está associado a alterações de comportamento e físicas que aproximam o risco de problemas de coração e do cérebro. Nessa fase, há aumento do hormônio chamado FSH e diminuição do estrogênio. Esse descompasso é a característica principal do envelhecimento dos ovários, que culmina no acúmulo de gordura tanto no tecido da pele como a chamada gordura visceral. O acúmulo de gordura visceral, especialmente na região do coração, dificulta a metabolização dos lipídios, fato que eleva o risco cardiovascular devido ao aumento da inflamação local. E os efeitos ruins podem ocorrer em cascata, especialmente pela alteração vascular, uma vez que a baixa do estrogênio também deixa as artérias mais rígidas e comprometidas, de forma que diminui o fluxo de sangue. Sem contar que nessa fase são contabilizadas mais queixas de alterações do sono, depressão e oscilações de humor. Tudo isso em combo, sem orientação correta, torna a mulher na menopausa uma bomba relógio prestes a explodir em forma de infarto AVC. O que fazer então para protegê-la? Justamente por todos esses fatores que eu expliquei até aqui, temos um cenário que exige extrema atenção. Os dados mostram que entre as mulheres o risco de morrer de infarto é 8 vezes maior do que o de câncer de mama. E o principal ponto para mudar esse cenário é primeiro reconhecer o risco, para então investir em estratégias que levam à mudança. Por isso,
pare e faça um autoexame do seu risco cardíaco. Se atualmente você sente dificuldades para conseguir emagrecer ou engordou nos últimos meses, seu quadril medido na fita métrica é maior que 100 centímetros, acumula gordura, especialmente na barriga e na papada, então sim, você precisa aprender como ficar mais protegida contra o infarto. Se você dorme mal, ronca, tem sudorese noturna, acorda muitas vezes para ir ao banheiro, já acorda cansada ou tem sonolência durante o dia, você precisa aprender a se proteger contra o infarto. Caso sinta cansaço, mesmo sem esforço físico, vive com mais ansiedade e até pânico, ou está em depressão, ou sofreu um revés emocional recentemente, a estatística diz que você deve aprender a sair do alvo do infarto. Todos esses problemas que se tem agora, segundo os estudos científicos, elevam em 3 ou 4 vezes o risco de infarto, apesar de serem perigosamente ignorados por quem as sente, especialmente as mulheres. Números do Ministério da Saúde indicam que 1 em cada 5 mulheres enfrenta risco de sofrer infarto, especialmente na fase de pré e na menopausa. Mas um ponto importante para esse nosso encontro de hoje é que todo mundo, quando fala de infarto, pensa que ele só ocorre de uma maneira fulminante do dia para a noite. O que é uma sentença da menopausa, como se fosse uma predisposição genética. Só que não é assim. Sempre repito o meu lema: genética, minha amiga, não é destino. E o fato de você estar chegando na menopausa não significa que você está programada para ter um infarto ou um AVC. A ciência nos mostra hoje que somente 20% da maioria dos problemas é culpa dos genes que recebemos dos nossos pais. A boa notícia é que os outros 80% estão nas nossas mãos. Só que é verdade também que ninguém ensina de forma clara e estruturada como colocar em prática. São os nossos hábitos de vida, os alimentos que escolhemos, a forma como gerenciamos o estresse e abrimos espaço para a espiritualidade que nos protegem ou nos adoecem. Se você está na estrada hoje, seguindo um rumo do infarto, do acidente vascular cerebral, é preciso que pegue o mapa certo e mude de rota. Pois sim, existem boas notícias para o coração da mulher madura. Da mesma forma que os nossos hábitos e a nossa alimentação estão tornando o coração uma bomba relógio, ao adotar um estilo de vida e investir em apenas 8 compromissos, você é capaz de salvar o seu coração. E são esses mesmos 8 compromissos que também protegem o cérebro do AVC, pâncreas do diabetes, a circulação sanguínea da pressão alta. É isso mesmo que eu quero ensinar para você no desafio Salva Coração. Mas para o nosso encontro de hoje, eu vou deixar 5 ações que já podem reduzir os desconfortos. Vamos às estratégias? Pegue um papel e caneta. Estratégia 1, para mudanças de humor. Algumas mulheres acham que as flutuações hormonais da menopausa criam uma sensação de estar fora de controle. Relatos de aumento da irritabilidade, ansiedade, fadiga e alteração do humor são muito comuns. Quais as técnicas de relaxamento que eu posso aplicar na minha rotina? A respiração 4-7-8, onde você inspira em 4, você conta no dedo, 1, 2, 3, 4, inspira, segura em 7 e expira em 8. Esse tipo de respiração já vai acalmar todo o seu sistema nervoso, vai reduzir bastante a ansiedade. Além disso, as orações também podem ajudar nesse quesito de gerenciamento das emoções. A reza do terço, por exemplo, para os católicos, a meditação da palavra de Deus para os cristãos, ou qualquer tipo de ferramenta que a sua religião exista, ou qualquer tipo de ferramenta que existe na sua religião. Pratique a sua espiritualidade. Além disso, a dieta do Mediterrâneo pode ajudar também nas oscilações do humor, sem dúvida alguma. Se você consome, por exemplo, ômega 3, que existe bastante na sardinha, isso ajuda a proteção cerebral, a proteção cardíaca. As vitaminas D,
vitamina B6 também ajudam. E uma coisa importante, você conversar com seu médico sobre a necessidade ou não de você fazer a terapia de reposição hormonal, para ver se você pode, se você está inclusa naquele protocolo onde a reposição hormonal é benéfica, né, nos 10 anos de menopausa, né, se você não tem histórico de câncer de mama na família, se você não tem doença cardiovascular, se você tem até 60 anos de idade, pode ser. Dependendo do aval do seu médico, a reposição hormonal vai ser muito benéfica para você. Estratégia 2, incontinência urinária. Isso é uma coisa terrível e que acontece muito frequentemente nas mulheres e é uma situação assim muito inconfortável, não é? Felizmente existem estratégias para ajudar a melhorar as várias formas de incontinência sem medicação ou cirurgia. Alimentos como café, laranja, refrigerantes podem contribuir para deixar a bexiga hiperativa e devem ser abandonados nessas situações. E outra dica é a seguinte, não são só exercícios de musculação, aeróbio, não. Existem exercícios específicos para você melhorar a musculatura do seu assoalho pélvico e também aí, consequentemente, você melhorar a incontinência urinária. Estratégia 3 para suores noturnos. Para obter alívio dos suores noturnos, aquelas ondas de calor que ocorrem durante o sono, tente diferentes estratégias para se manter fresca enquanto dorme. Ao deitar-se para dormir, use roupas leves. Use roupas de cama em camadas, que você possa te descobrir facilmente ou mesmo se cobrir novamente. Esfrie com um ventilador elétrico. Borrife água fria no rosto se acordar durante a noite. Mantenha uma bolsa com gelo debaixo do travesseiro e vire o travesseiro com frequência, para que a sua cabeça esteja sempre descansando em uma superfície fria. Ou coloque uma bolsa de gelo também nos seus pés. Estratégia 4 para problemas para adormecer. Estabeleça um horário de sono regular e uma rotina de sono. Acorde e vá para a cama em horários consistentes, mesmo nos finais de semana. Relaxe antes de dormir, lendo um livro, ouvindo uma música ou tomando um banho quente de lazer. Uma xícara de chá de camomila também ajuda. Mantenha a luz e o ruído, a temperatura do quarto em um nível confortável. Escuro, silencioso e frio são condições que suportam o sono. Use o quarto apenas para dormir ou namorar com o marindão. Quarto não é local de trabalho, de ver televisão, de usar celular ou de comer. Evite cafeína e álcool no final do dia e, como ensina a doutora Gisela Savioli, a nutricionista clínica funcional e minha esposa, coma 2 kiwis de sobremesa, já que a fruta é rica em fitomelatonina, que ajuda a induzir o sono. Estratégia 5 para o desconforto sexual. A menopausa contribui para alterações na função sexual através da redução na produção do hormônio ovariano. Isso pode levar a secura vaginal e a um declínio da função sexual. Para neutralizar essas mudanças, tente lubrificantes vaginais. Disponíveis sem receita médica, esses produtos diminuem o atrito e facilitam a relação sexual quando a vagina está seca. Somente produtos solúveis em água devem ser usados, porque produtos à base de óleo, como a vaselina, podem realmente aumentar a irritação. Esses produtos podem ser usados regularmente e oferecem um efeito mais duradouro do que os lubrificantes vaginais. Então, gostou das recomendações? A minha experiência de quase 50 anos como cardiologista, atendendo na linha de frente dos principais hospitais do Brasil, é capaz de afirmar que quanto mais a biologia e a ciência pesquisam, mais provas elas encontram que esses passos são suficientemente poderosos para cortar em 93% os casos de diabetes, diminuir em 82% o risco de infarto
impedir 50% dos casos de câncer, solucionar insônia, obesidade e dores e aliviar todos os desconfortos trazidos pela menopausa. Se você duvida dessa possibilidade, porque já tentou de tudo e não encontrou um profissional de saúde confiável para lhe guiar nessa missão, saiba que essas ações apresentadas hoje podem trazer resultados já no curto prazo. Mas para conhecer a estratégia completa e sair do alvo do AVC, não importa quantos anos você tenha, eu reforço mesmo que pegue o seu convite gratuito para o desafio Salva Coração. Pois salvar seu coração exige passos tão simples que a ciência já sabe que ajuda a controlar a pressão arterial e melhorar o fluxo de sangue. No evento, ao longo de 7 dias, eu me proponho a ensinar gratuitamente soluções amplas, acessíveis e, é claro, cientificamente comprovadas para evitar e combater doenças cardiovasculares, como pressão alta, colesterol elevado, angina, arritmia, entre outras, não importando qual seja a sua idade. Basta pegar o seu convite aqui, que está na descrição.